Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Vamos declarar: Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer seu nome grande. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, é meu grande eu sou. Eu não sou nada
sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu todo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, o meu grande eu sou. Declare: eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou totalmente teu. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Boa noite, graça e paz, queridos. Como é bom estarmos mais uma vez juntos na presença de Deus para ouvir a tua palavra, a palavra do Senhor, uma palavra que penetra em nossos corações e fazem a diferença. Obrigado você que está abrindo a tua casa para que nós possamos entrar e trazer algo confortante ao teu coração. E eu quero essa noite compartilhar uma palavra, a palavra de Deus, a palavra que edifica, uma palavra poderosa. Você que está com a sua Bíblia agora, esteja ela em mãos aí, abre lá no livro de Isaías, capítulo 46. É uma palavra muito conhecida do povo de Deus, né? E diz assim a palavra de Deus em Isaías, capítulo 46, a partir do verso 4. Diz assim a palavra de Deus: e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês. Quando tiverem cabelos brancos, eu os criei e os carregarei, e os ajudarei e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata e paga um ourives, para que com esse ouro e com essa prata ele faça um Deus. E depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. E ali ela fica, sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Pecadores, lembrem-se disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus.
que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido, como uma águia, para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Glória a Deus, queridos. Amados, muitas vezes nós sabemos conhecemos as nossas preocupações e sabemos daquilo que nós temos que fazer, nós temos uma responsabilidade. Muitas vezes nós, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, colocamos o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado, fazendo morada no nosso coração, mas com o passar do tempo, nós deixamos de lado Jesus, começamos a partir daí ver Jesus no retrovisor, Ele está atrás de nós, e com o passar dos tempos ainda, nós olhamos para o retrovisor e não vemos mais Jesus. E é isso que nós, a humanidade, está fazendo nesses últimos dias. E particularmente aqui nesta palavra, Deus, Ele está falando ao povo, ao seu povo através do profeta Isaías. E se prestarmos atenção, toda a narrativa é com a primeira pessoa do singular. Então, esse texto é uma chamada de atenção, uma repreensão de Deus ao seu povo, especificamente Judá. Estava penetrando no coração daquele povo uma contaminação. Assim como hoje, muitas pessoas estão sendo contaminadas hoje. Mas não é só através do Covid, está também penetrando em nosso coração uma contaminação espiritual. E para aquele povo, naquela época, especificamente aqui, era a contaminação da idolatria. Então, eu quero perguntar para você, uma pergunta para nós refletirmos, né, essa noite. Pode haver ídolos em nossas vidas? Será que existe ídolos na sua vida? Será que existe ídolos em nossas vidas? Sabe, amados, nós estamos sendo contaminados, porque nós estamos valorizando outras coisas e deixando Deus de lado. Estamos sendo contaminados, porque estamos valorizando outras coisas, e estamos vendo Jesus através do retrovisor, e não dentro do nosso coração. Estamos permitindo que coisas insignificantes, presta atenção, coisas insignificantes, tirem o lugar de Deus, tirem o lugar de Jesus em nossas vidas. E Jesus, Ele é o centro das nossas vidas. E nós não podemos perder esta essência diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos sofrendo, todas as dificuldades. Nós não podemos perder esta essência, Jesus em nós. Nós não podemos perder a presença, deixar de ter Jesus dentro de nós. Ou seja, algo ou alguém que você deposita confiança. Como filosofias, como pensamentos, como opiniões próprias, muitas vezes isso está tomando o lugar de Deus, o lugar de Jesus em nós. E assim estava o povo de Deus nesse momento que acabamos de ler aqui. Será que Jesus é o centro das nossas vidas? Será que Jesus é o centro do evangelho verdadeiro, queridos? E o que Deus está afirmando aqui serve para nós também esta noite. É isso que eu quero compartilhar. Isaías capítulo 46, verso 4, onde nós acabamos de ler o primeiro versículo. Diz assim: e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Isso quer dizer que Deus, Ele não muda. Ele será o mesmo até o final da nossa vida. Porque Ele está falando, quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus.
Continua, cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Deus é o mesmo hoje, amados. Então a nossa salvação veio do Senhor, através dele, de Jesus Cristo. E é Ele que, além de nos salvar, Ele tem nos carregado até hoje. E eu quero falar para você, alguns são pesados demais. Alguns dão trabalho demais. Eu não sei se é o seu caso. Porque nós fazemos coisas erradas. Nós aborrecemos Deus, tirando Jesus da nossa vida. Tirando Jesus como prioridade. E mesmo assim, na nossa velhice, Ele vai nos carregar. Quando você ficar velho, é Jesus que vai te carregar. Você pode ter certeza disso. Quando seus cabelos começarem a branquear, é Jesus que vai te carregar. E se você se considera pesado, Jesus vai te carregar. Mesmo tirando Jesus do centro das nossas vidas, Ele nos ama. Mesmo nós deixando de lado Jesus, Ele nos ama. No verso 5 diz, com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? Que coisa semelhante, queridos, eu posso comparar com Deus? Nada. Nada se compara ao amor de Deus. Nada é comparado com Ele. Nada se compara a esse Deus, a um Deus vivo. No verso 9 diz, lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Único. Deus é único, mas pensa bem, que interessante, por que Deus está se apresentando assim ao seu povo, a Judá? Sabe, queridos, Ele não está falando a pessoas estrangeiras, a pessoas ímpias, os ímpios, Ele fala a pessoas do seu povo, a pessoas que conhecem a Deus, que conhecem Ele. E hoje, queridos, Deus, Ele está falando para nós essa noite, para mim e para você. Mas por que Deus está nos lembrando essa noite de quem Ele é? Por que Deus está lembrando para mim e para você de quem Ele é? Sabe, amados, às vezes nós achamos que conhecemos Deus, presta atenção. Mas ainda nós não entendemos, não sabemos direito quem Ele é. Muitas vezes nós estamos trocando Jesus por coisas banais. Muitas vezes nós estamos dando prioridades às coisas pequenas, coisas terrenas. Estamos trocando Jesus, Deus, por estas coisas pequenas e terrenas. E aqui na palavra diz que Ele é incomparável, Ele é o único, Ele nos carrega até a nossa velhice. Ele é o autor e consumador da nossa fé, foi Ele que nos salvou. Ele te salvou, Ele me salvou. E muitas vezes nós estamos deixando de lado Jesus. Muitas vezes nós estamos acostumados. Aliás, estamos nos acostumando com o que nós estamos vendo na sociedade, na humanidade, e nós estamos deixando Jesus de lado. Um alerta para mim e para você essa noite. Jesus é o centro da sua vida. Jesus continua sendo o mesmo. Ele deve encher o nosso coração. A falta de amor, a falta de alegria, é só Jesus que pode preencher isso em nós. E essa humanidade hoje, a sociedade que nós vivemos, ela precisa de amor. E é só Jesus que pode fazer isso. Jesus, Ele pode tirar a tua dor, a minha dor, a nossa dor. Jesus, Ele pode tirar a nossa ansiedade, somente Ele. Mas coloque Ele como sendo o centro da sua vida. No verso 6 continua dizendo ainda, a gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata, e paga um ourives, para que com esse ouro e com essa prata ele faça um Deus, e depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Em que Deus nós estamos crendo, queridos? Qual é o Deus que você está crendo? Sabe, amados, às vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas, pai, mãe,
nós colocamos a nossa confiança no emprego, nós colocamos a nossa confiança no governo, esquecemos que Jesus é o centro da nossa vida, esquecemos que Jesus é quem vai resolver os seus problemas. Diante desse quadro, queridos, é isso que eu quero compartilhar com você. Vamos ver o que Deus diz aqui, àquele povo. O que Deus disse àquele povo e o que Ele continua nos dizendo até hoje. É o que nós vamos ver essa noite. Primeira coisa, queridos, reconduzir Deus no coração. Presta atenção, reconduzir Deus no coração. No verso 8, diz assim a palavra de Deus, de Isaías 46. Pecadores, lembrem disso, pense bem e tenham juízo. Pecadores, lembrem disso, pense bem e tenham juízo, é o que diz aqui a palavra. Ou seja, nós temos que reconduzir Deus no nosso coração. Em outras palavras, Deus está dizendo, leve eu a sério. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu devo ser o centro da sua vida. Mas lembrar do que, diz aqui? Lembrem disso. Lembrar do quê? Que ninguém pode te livrar das dificuldades. Que ninguém pode te livrar das mãos do inimigo. É disso que o Pai está falando para mim e para você essa noite. Para que nós possamos lembrar dele. Lembrar dele. Com juízo. Pensem bem, com juízo. Deus se apresentando ao povo que já o conhecem. Sabe por quê, queridos? Porque muita gente o conhece, mas não leva ele a sério. Muita gente conhece Deus, mas não leva Deus a sério. Deus, Ele está nos exortando esta noite. Ele está nos confrontando esta noite, queridos. Para que nós possamos levar Deus a sério. Sabe, queridos, por que muita gente conhece, mas não leva Deus a sério? Continua com a vida torta e não coloca Jesus como prioridade. Muitas pessoas estão fazendo isso. Continua com a vida torta, sabe do seu problema, sabe qual é a solução, e mesmo assim não leva Deus a sério. Sabe, queridos, em outra versão diz, reconduza-o ao coração. Por que reconduza-o? Porque muitos já tiraram Deus do coração. Hoje, muitos já tiraram Jesus do coração. Então, é uma palavra de exortação para mim e para você. Reconduza-o ao coração. O lugar onde ele nunca deveria sair das nossas vidas, dos nossos corações. Mas ele não estava mais no coração daquele povo. Deus não estava mais no coração daquele povo. Por isso Deus diz, reconduza-me ao coração, me coloque no centro das suas vidas. Deus está falando para mim e para você essa noite. Vamos reconduzir Jesus ao nosso coração, para que Ele realmente se torne o centro das nossas vidas. Para que a nossa atenção esteja voltada a Ele. Sabe que muitos ainda conhecem a Deus só de ouvir falar. Somente de ouvir falar. E por isso Ele diz para nós também esta noite, reconduza-me ao seu coração. Reconduza-me para dentro da sua vida. É Jesus falando para mim e para você essa noite. Porque nós estamos deixando de lado, queridos, com tudo que nós estamos passando. Nós estamos deixando de lado Jesus. Ele está do lado, está aqui, estou vendo Ele aqui no refletor, já passou algum tempo, não vejo mais, já sumiu, não vejo mais Ele. Muitas pessoas estão vivendo assim. E Deus está falando para mim e para você essa noite. Reconduza-o para dentro do coração. Na versão corrigida fiel, a Bíblia diz, traga-o à memória. Traga-o à memória. Sabe por quê, queridos? Porque esquecemos de Deus. Estamos mudando as nossas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade?
Qual tem sido a nossa prioridade? Traga-o à memória. Vamos trazer Jesus à memória. Porque Jesus, ele entregou a sua vida por mim e por você. Jesus, ele pagou um alto preço, queridos, e muitas vezes nós estamos esquecendo que foi pago um alto preço. O sangue dele foi derramado para salvar a mim e salvar a você, a salvar toda a humanidade. Salmo capítulo 23, verso 4, diz assim a palavra de Deus: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me protege e me diriges. Louvado seja Deus. Então não permita que Deus saia do seu coração. Não permita Deus sair do seu coração. Não deixe ninguém tomar o lugar de Deus na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Não permita, queridos. E é disso que Deus está falando aqui ao seu povo. É isso que Jesus está falando para mim e para você essa noite. Reconduza-me ao seu coração. Ele está falando para mim e para você: eu quero ser o centro da sua vida, da sua atenção. É isso que Jesus está falando para mim e para você essa noite, queridos. Uma sociedade machucada, uma humanidade ferida. E nós não podemos perder esse propósito. O propósito de Jesus é salvar toda a sociedade, toda a humanidade, é para isso que ele veio. Mas não permita ele sair do seu coração. Porque muitas vezes nós estamos deixando ele sair, estamos dando prioridade para outras coisas, estão tomando o lugar de Jesus em nossas vidas. Não permita isso, meu irmão, minha irmã. Outra coisa, segunda parte do verso 11, diz assim: vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Ou seja, Deus, ele promete, ele cumpre e ele executa, queridos. O Deus de Israel, o nosso Deus, está dizendo: eu prometo, eu cumpro e eu executo. Sabe, queridos, é esse Deus que nós precisamos conhecer. Trazê-lo à nossa memória, reconduzi-lo ao nosso coração, para que ele seja o centro do Evangelho, para que ele seja o centro da nossa vida. É esse Deus que nós precisamos levar a sério. O Deus que promete, o Deus que cumpre e o Deus que executa. Esse é o Deus. Sabe, queridos, às vezes nós não temos levado Deus a sério. Mas o nosso Deus é aquele que fala, é aquele que cumpre e é aquele que executa. Esse é o nosso Deus. E muitas vezes nós estamos levando a sério esse Deus. Será que nós acreditamos que Deus ainda fala, queridos? Será que há alguma dúvida, paira alguma dúvida na sua cabeça? Será que Deus ainda fala? Sabe, amados, apesar de todos os nossos erros, o erro não anula a verdade. Presta atenção, o nosso erro não anula a verdade. Deus, ele fala. Deus, ele continua falando. Deus falou com o povo de Judá lá atrás. Deus continua falando conosco até hoje, através de Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Jesus, ele fala conosco. O Pai enviou Jesus para nos salvar. E a salvação que nós ganhamos de graça, Deus, ele continua fazendo. Deus, ele continua agindo. Deus, ele continua falando através de Jesus. Deus, ele falou pelos profetas. E Deus fala hoje através do Filho, Jesus. Deus, ele tem falado a cada um de nós. Mas, meu irmão, minha irmã, coloque Jesus no centro da sua vida. Senão ele não vai falar contigo. Preste atenção. Então Deus, ele fala de muitas maneiras. Deus falou a Adão, Deus falou a Noé, Deus falou a Abraão, Deus falou a Moisés, Deus falou a Davi, e Deus deu orientação a esses homens.
Muitos, queridos, estão idolatrando objetos hoje, como celulares, como carro, como casa, como pessoas. Então nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. Você que já entregou a sua vida para Jesus, tenha esse senso de responsabilidade. Sabe, nós temos que ter essa responsabilidade com o Pai, porque Ele se entregou por mim e por você. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade e de nos preocupar mais com as coisas de Deus, e não com as coisas terrenas, não com as coisas passageiras, não com as coisas que nós estamos colocando em primeiro lugar. O primeiro lugar das nossas vidas é Jesus Cristo. Sabe, queridos, nós não confiamos em homens, porque eles não fazem nada. O Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, é com Ele que falamos, e é Ele que fala conosco. Então o nosso Deus ainda fala, e Ele ainda fala de muitas maneiras. Eu espero que Deus esteja falando com você através da minha vida essa noite. E que Deus possa realmente tocar o seu coração, assim como tocou o meu. E Ele continua falando através de muitas maneiras. E talvez seja essa a nossa dificuldade de entender. Porque Ele não é o centro da nossa vida. Por isso que nós não entendemos muitas vezes o que Deus fala conosco. Porque nós deixamos Ele de lado. Nós estamos vendo Ele pelo retrovisor. De muitas maneiras, queridos, Deus Ele fala conosco. Então, não é só pronunciando palavra em nossos ouvidos. O apóstolo Paulo ouviu em voz audível: Saulo, 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 por que me persegues? Deus, Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Jesus deve ser o centro das nossas vidas. Deus falou através do fogo para Moisés, uma sarça ardente. Deus falou através de um anjo a Zacarias. Com Elias, uma brisa na caverna, através de uma brisa suave, Deus falou com ele. Com Isaías, Deus falou no templo. Com Samuel, Deus falou no quarto quando ele ia dormir. Então Deus continua falando. Não precisa ser de voz para que nós possamos ouvir audível, não, com atitudes. Então Deus fala de diversas maneiras, mas nós tentamos condicionar como é que Deus tem que falar. Esse é o nosso problema. Nós tentamos condicionar da maneira que Deus vai falar conosco. Esse é o nosso problema. Deus, Ele fala conosco do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. E por muitas vezes nós queremos ouvir somente aquilo que nos agrada. Você pode estar ouvindo essa palavra, a nossa palavra não está boa não, está muito pesada para mim, mas é a palavra de Deus, queridos. E por muitas vezes nós queremos ouvir somente aquilo que nos agrada. E Deus fala através da pregação da sua palavra, mas a pregação nos confronta. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos adverte. E aí nós ficamos incomodados. E se você está sendo incomodado hoje através da palavra, glória a Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem que nos incomodar. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Jesus tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Deus fala através de situações. Você ainda não ouviu nada, mas você viu uma atitude. E através dessa atitude que você observou, ali Deus falou contigo. E a resposta daquilo que você precisava, você encontrou. Deus, Ele fala, Ele continua falando. Deus falou ao povo lá no passado, povo de Judá. Deus está falando comigo, com você essa noite, louvado seja Ele. Então ore, queridos, ao Senhor, e Ele vai responder. Essa é a promessa bíblica para nós. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Outra coisa, Deus fala, mas eu não posso endurecer o meu coração. Deus, Ele fala, mas eu não posso endurecer o meu coração. Hebreus capítulo 3, verso 7. Por isso, como diz o Espírito Santo,
Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Não endureça o seu coração. Uma coisa, queridos, é Deus falar, e outra coisa é eu dar ouvido a Ele, ao que Ele fala. Eu posso ouvir o que Deus fala, mas se eu não der ouvidos a Ele, se eu não der atenção àquilo que Ele falou, não vai ter efeito nenhum. Por que Deus teria que lembrar o seu próprio povo de quem Ele era? Por que Deus está lembrando a mim e a você, essa noite, de quem Ele é? Sabe por quê, queridos? Porque ouvimos e não praticamos. E quando nós ouvimos o que Ele fala e não praticamos, nós estamos tirando Jesus da nossa vida. Estamos tirando Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa memória. Nós ouvimos e endurecemos o nosso coração. Escutamos e faz de conta que não foi comigo, a ponto de não nos incomodar. A palavra, queridos, a pregação, ela tem que nos incomodar. Se não nos incomodar, é porque o nosso coração está endurecido. Amoleça o seu coração essa noite. Deixe Jesus entrar na sua vida. A palavra bate no nosso coração, queridos, mas muitas vezes ela não entra por causa da nossa natureza, por causa do nosso coração duro, do nosso coração peludo. Então, amoleça esse coração e deixa Jesus tomar posse dele. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E a palavra não penetra de jeito nenhum. Não endureça o seu coração. Deus fala, queridos, através dos nossos discipuladores, louvado seja Deus. Tem alguém que te ama, alguém que ora por você, alguém que intercede por você, o seu discipulador, o seu pastor, o seu líder. Salmos, capítulo 85, verso 8. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Qual que é esse caminho de loucura que está falando aqui? Ouvir e não dar atenção. Ouvir e não praticar. Regredir e voltar como éramos antes de conhecer a Cristo. Esse é o caminho de loucura. Sabe, amados, um dia nós fomos loucos. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós entregamos a vida para Ele. Agora, nós somos sábios. Estamos andando nos caminhos de Jesus. Mas para que nós não voltemos os nossos caminhos à loucura, caminho de loucura. Muitas pessoas entregaram sua vida para Jesus e voltaram por este caminho, um caminho de loucura. Estão pagando o preço, consequências que muitas vezes se tornam irreparáveis, se você não voltar novamente ao caminho de sabedoria, ao caminho de Deus. Então, queridos, Deus, Ele fala o que precisamos ouvir, mas não endureça o seu coração. O Deus que promete, o Deus que cumpre, o Deus que executa, está nos chamando essa noite para ser a sua boca. Amém, queridos? Nós temos que ser a boca de Jesus, sabe por quê? Porque tem muitos ouvintes e não praticantes. Muitas pessoas estão ouvindo e não praticando. Então, queridos, você é a boca de Deus para pregar um evangelho genuíno, para pregar um evangelho verdadeiro, reproduzir aquilo que Deus nos falou, mostrar Jesus, que Jesus é o centro da nossa vida, para que as pessoas possam ver em nós Jesus e voltar novamente aos braços dele. É para isso que nós somos chamados, para sermos um braço de Jesus. No versículo 11 de Isaías 46, diz que além de Deus prometer, Ele cumpre.
Sabe, amados, o problema é que tem gente que fala muito e faz pouco. Esse é o problema. Gente que fala muito e faz pouco. E não cumpre aquilo que é proposto. Quer um exemplo? Ide e fazei discípulos. Mateus capítulo 28. Ide e fazei discípulos. Quais são os nossos frutos, amados? Quais estão sendo os nossos frutos? Ide e fazei discípulos. Muitos, amados, prometem muito. Muitos prometem muito e fazem pouco. Muitos falam muito e realizam pouco. Vamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Deixa Jesus trabalhar o nosso coração. Pare de se preocupar com coisas que não agregam nada na sua vida, que não agregam valor nenhum. E coloque Jesus no centro da sua vida. Comece a colocar Jesus como prioridade na sua vida. Sabe, queridos, Deus, Ele é fiel e Ele honra a sua palavra. Josué capítulo 21, verso 45. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Nenhuma promessa de Deus falhou. E eu quero dizer para você essa noite, nenhuma das promessas de Deus para a sua vida vai falhar, em nome de Jesus. Porque esse é um Deus que não falha. Os homens falham, a igreja pode até falhar, mas as promessas de Deus se cumpriram para Israel e se cumprirão para mim e para você, em nome de Jesus. Números, capítulo 23, verso 19, é o que diz: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo, aleluias. Deus cumpre aquilo que promete. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós temos que colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. E qual é a nossa atitude diante disso? O que eu tenho que fazer diante dessa verdade? Conhecer, levar Deus a sério, colocar Jesus no centro da sua vida. Essa é a resposta. Levar Deus a sério, conhecer Jesus e colocar Jesus no centro da sua vida. Se Deus cumpre a sua palavra, o mínimo que eu tenho que fazer é cumprir a minha. O mínimo que você tem que fazer é cumprir a sua. Se Ele cumpre a sua palavra, nós temos que cumprir a nossa palavra. Se Deus promete e cumpre, eu preciso cumprir as suas ordens. A palavra de Deus, eu preciso cumprir o que está escrito nela. Preciso ser responsável pelas palavras que saem da minha boca. Querido, coloque Jesus em primeiro lugar. Deixa as coisas nos seus devidos lugares. Mas Jesus, é Ele que vai encher a sua vida. É Ele que vai penetrar, é Ele que vai tomar conta do seu coração, da sua mente. É Ele que vai fazer com que nós possamos vencer os dias maus. É só Jesus, queridos, confie nele. Confie nele, entrega a sua vida a Cristo. Deixa Ele dar direção para você. Eu quero concluir essa palavra. Lá no verso 11 de Isaías 46, Deus, além de prometer e cumprir, Ele executa. Deus, Ele faz as coisas acontecerem. E isso, queridos, nos dá esse conforto, que além dele prometer e cumprir, Ele vai executar. Muitas vezes nós confiamos somente no que vemos, e não confiamos num Deus que não vemos. Mas esse que não vemos, além de falar e cumprir, Ele executa. Ele faz acontecer, o nosso Deus faz acontecer. Então não há motivo para colocarmos outras coisas em primeiro lugar, a não ser Deus. Coloque Jesus no centro da sua vida.
Jesus deve ser o centro da nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 28, nós já conhecemos esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, estamos dentro do propósito de Deus. Não acontece nada sem que tenha as mãos de Deus por trás, presta atenção. Nada acontece na sua vida sem que esteja as mãos de Deus por trás da sua vida. Então, vamos levar esse Deus a sério. O mesmo Deus que falou lá nos antepassados, é o mesmo Deus que está falando hoje para mim e para você. E Ele fala sim para mim e para você. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, queridos, ninguém impedirá. Jesus deve ser o centro da minha vida, da sua vida. É um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que executa. Então vamos trazer Deus novamente ao nosso coração. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu espero que ela tenha tocado em você essa noite. Se você ainda está em dúvida quanto a isso, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, deixa Ele retomar o seu coração. Deixa Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos procure. Nós temos o Facebook, as redes sociais. Procure algum líder, procure uma igreja, queridos, e que você possa realmente sentir a presença de Deus. Mesmo que a igreja não esteja aberta, mas procure pessoas que possam falar mais de Jesus para você. Esse Jesus que um dia entregou a sua vida para você, para mim, para todos nós, para a humanidade. Jesus, esse Jesus que nós muitas vezes estamos rejeitando. Estamos vendo Ele pelo retrovisor sumindo de nós. Jesus, Ele quer fazer morada em você. Volte novamente para os caminhos do Pai. Você que não entregou sua vida para Jesus, nos procure. Eu quero falar mais de Jesus para você. O Jesus que me salvou, o Jesus que nos salva até hoje. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Hoje é um dia especial, um dia muito importante. É um dia onde nós vamos participar da ceia do Senhor. Um dia onde nós estamos comemorando, estamos celebrando o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. É um dia onde Jesus morreu por mim e por você. O sangue de Cristo, Ele foi derramado naquela cruz para nos salvar, para nos livrar de toda acusação, de todo pecado. E você que está nos ouvindo é o nosso convidado a participar da ceia do Senhor. Eu espero que você já tenha um pedaço de pão, um suco de uva, e eu quero compartilhar com você uma palavra onde Jesus, Ele está nos convidando a participar da ceia. João capítulo 6, a partir do verso 51, diz assim a palavra de Deus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Glória a Deus, queridos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Amém, queridos? Sabe, amados, Deus, Ele tem o melhor para nós. E a ceia representa não somente a morte de Cristo, mas a ressurreição. E nós estamos aqui para celebrar a nossa libertação.
E eu quero dar um minuto para você agora, um tempo, para que você possa realmente falar com Deus. Pedir perdão pelos seus pecados. E assim nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo. E eu quero trazer mais uma palavra em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 27, 28. Sabe, queridos, nós não podemos tomar indignamente o corpo e o sangue de Cristo. Mas a palavra de Deus diz no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E eu quero dar um minuto para você agora, um tempo, para que você realmente possa se auto-examinar, pedir perdão pelos seus pecados. Em nome de Jesus. É só você e Deus agora. Tenha esse tempo com Ele agora. Em nome de Jesus. Pai, eu venho diante de Ti pedir perdão pelos meus pecados, ó Deus. Me purifica, me limpa. Eu sei que sou um pecador e eu preciso deste Teu perdão. Somente o Senhor pode me perdoar, ó Deus. Todas as minhas falhas, todas as minhas iniquidades, me perdoa, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e agradeço pelo perdão concedido, não só a mim, mas também aos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você agora, querido, querida, pegue esse pedaço de pão, levante ele, e eu quero consagrar a Deus, para a glória dele. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso que nós estamos aqui, celebrando não só a sua morte, mas a sua ressurreição. Não só a morte e a ressurreição, mas a nossa libertação. Obrigado, Jesus, porque nós entendemos que através do Senhor nós temos vida e vida eterna. Pai, nós estamos, ó Deus, nos lembrando esta noite daquilo que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás, onde o Senhor se reuniu com seus discípulos. E era a última ceia com eles. No dia seguinte, o Senhor estaria sendo crucificado, tendo uma morte envergonhosa, uma morte de cruz. E o Senhor, naquele momento, o Senhor partiu o pão, compartilhou entre eles e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, nós consagramos a Ti esse alimento, esse pedaço de pão. E Pai, nós estamos trazendo à nossa memória o Teu sacrifício lá naquela cruz. E nós cremos que não foi em vão, Pai, porque nós cremos que o Senhor faz morada em nós. O Senhor é quem toma as nossas vidas, é o Senhor quem nos dirige, para a glória do Pai. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, vamos todos nós agora participarmos do corpo de Cristo. Naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, o Senhor Jesus, Ele compartilhou entre os seus discípulos o vinho que nós estamos segurando agora em nossas mãos, que é um suco de uva. E Ele disse: esse é meu sangue que é derramado. Esse é o sangue da nova aliança que faço com cada um de vocês. Fazei isso em memória de mim. Este é o sangue que nós estamos consagrando agora ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque através do Teu sangue nós somos livres. Através do Teu sangue nós somos salvos. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça que é derramada sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, eu quero convidar você agora, meu irmão, minha irmã. Se você estiver sozinho, amém, glória a Deus. Mas se tiver alguém na sua casa junto com você agora,
eu quero dar oportunidade para você trocar esse cálice, para você poder abraçar. Nós temos tantas saudades, muitos nós queremos abraçar e não conseguimos. Mas você que está na tua casa agora, você que está com seus familiares, você que já tem um contato com ele, troque e abrace esse irmão e diz: eu renovo a minha aliança com você. Eu te amo. Diz palavras de amor, de conforto, de consolação para esse irmão, para aquele que está do teu lado, em nome de Jesus. E vamos todos nós participarmos juntos do sangue de Cristo. Amém, queridos? Desculpe, eu convido você agora a participar agora do sangue de Cristo. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora, encerrar mais um culto de celebração ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por esses momentos tão gostosos na tua presença. Mesmo nós estando em nossos lares, ó Deus. Obrigado pelo louvor, pela palavra. Obrigado, ó Pai, pela ceia. Muito obrigado, Deus, que nós possamos entender realmente, ó Deus, que é o Senhor quem deve ser o centro da nossa atenção. É o Senhor quem deve ser a prioridade em nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, refletir essa semana sobre esta palavra e, Pai, tomarmos realmente uma decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor está nos conduzindo e nós cremos que o Senhor vai nos conduzir até a nossa velhice, até nos cabelos brancos, ó Deus. Obrigado, Pai, que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus o Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja uma realidade, não só hoje, mas pelo resto de nossas vidas. É o que Ele peça em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, grandemente sua vida. Uma semana cheia de vitória, cheia de conquistas, cheia de alegria. É o que eu desejo para você. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais. Tchau. Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Galerinha, que bom que você está aqui conosco. Que legal mesmo! Vocês conhecem 2 Coríntios 5,17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau, que fantástico! Isso quer dizer que Deus nos transformou em novas pessoas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então agora não somos mais aquela pessoa que éramos, aquela pessoa egoísta, mentirosa, ou seja o que for. Agora nós somos tudo que Jesus é e temos tudo que Jesus tem. Que fantástico! Então vamos relembrar algumas verdades de quem nós realmente somos em Cristo. Oi, gente! Falem comigo, eu sou filho amado de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repita comigo. Eu sou o tesouro escolhido de Deus. Oi, galerinha! Digam comigo. Eu sou a recompensa do sacrifício de Jesus. Oi, gente! E de agora, bem forte! Eu sou mais que vencedor! Quem? Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Hoje vamos nos divertir muito, sabia? Vai ser demais. Então, vocês estão prontos para se divertir? Sim? Realmente? Hoje vamos falar sobre a carta de amor que Deus escreveu para nós. Alguém sabe o que é? Isso mesmo, é a Bíblia! Uhul! Vamos falar a nossa frase. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Mais uma vez. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Uau, é verdade! Eu aprendo tanto da Bíblia.
isso me faz lembrar do nosso versículo. Repitam comigo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hey! Vamos agora cantar o nosso versículo com Joaquim e a Gizinha. Olá, criançada! Vocês estão prontos para cantarem comigo? Eu amo cantar com vocês. Vamos lá! 1, 2, 3, 4. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hey, hey. Oh yeah! 3:16. Hey, hey. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Como que a Bíblia é inspirada por Deus? Ah, Abraão, é porque o Espírito Santo falou para mais ou menos 40 homens de Deus o que escrever. E eles escreveram tudo o que eles ouviam. Que legal! Mas como a Bíblia me ensina a viver? A Bíblia tem muitas histórias fantásticas, desde Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, até Apocalipse, que fala sobre quando Jesus vai voltar. E aprendemos todas essas histórias quando lemos e meditamos na Bíblia. Ah, entendi! E também aprendemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Vemos como Deus lidou com o povo de Israel no Antigo Testamento e como ele lida com a igreja dele no Novo Testamento. Uau! Então são muitas histórias. Sim, muitas histórias. Inclusive, também no Novo Testamento, aprendemos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E aprendemos que todas as histórias apontam para uma coisa: Deus nos ama e quer um relacionamento conosco. Vamos conferir? No começo, Deus criou todas as coisas, fez tudo perfeito, criou em nós a sua imagem. Ele nos ama e quer que estejamos sempre com Ele. Infelizmente, Adão e Eva pecaram, e o pecado trouxe a morte ao mundo, que nos separou de Deus. Também destruiu o perfeito mundo de Deus. O pecado se espalhou pelo mundo e todos pecaram, resultando a morte. Mas o pecado não impediu que Deus nos amasse. Ele tinha um grande plano. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho, Jesus, a este mundo. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus veio para consertar. Ele curou pessoas doentes e fez muitos milagres, acolheu os solitários, ensinou sobre o amor de Deus e a sua vida perfeita demonstrou o que é o amor. Mesmo sem nunca ter pecado, Ele morreu em nosso lugar porque Ele nos ama.
Ao fazer isso, realizava o plano de Deus de nos trazer de volta para Ele. Após 3 dias, Ele ressuscitou dos mortos, destruindo o poder do pecado e da morte. Passou alguns dias com os discípulos. Depois, subiu ao céu e vive para sempre. Jesus não nos abandonou. Ele enviou o seu Espírito para viver dentro daqueles que acreditam. O Espírito Santo nos dá poder para andarmos no caminho certo. Um dia, quando Jesus voltar, Deus fará tudo perfeito de novo. Um novo céu e uma nova terra. Todos os que creem viverão com Ele para sempre. Deus te ama. Ele fez você uma pessoa especial. Crer em Jesus e fazer o que Ele ensinou nos aproxima de Deus. Você está pronto para fazer parte dessa história? Então, todas as histórias da Bíblia apontam para o amor de Deus. Vamos ver como a Claudete aprende que Deus será sempre o amigo dela. Oh, não! Claudete, você parece muito triste hoje. É muito triste. Zinha disse que ela não é mais minha amiga. Ninguém mais quer ser minha amiga. O quê? Não é verdade, Claudete. Eu sou seu amigo. E Deus quer sempre ser seu amigo também. Deus quer ser o meu amigo? Como você sabe que é verdade? Os nossos amigos vão responder. Amigos, qual livro é a verdadeira história de Deus? Eles disseram que a Bíblia é a verdadeira história de Deus. Isso mesmo. E a Bíblia diz que você sempre será amiga de Deus quando você crê e seguir Jesus. Oh, lá, lá! Eu creio e sigo a Jesus. Ele é o meu melhor amigo. É isso aí, Claudete. E Jesus é meu amigo também. Que legal que Deus mostra o seu amor por nós através de muitas histórias. Isso mesmo, mas a Bíblia tem mais do que só histórias. Deus também mostra o seu amor para conosco nos Salmos. Ah, Joshua, eu amo o livro de Salmos. Tem tantas poesias e canções que demonstram intimidade com Deus. E também tem Provérbios, que é o livro da sabedoria, onde somos orientados em não seguir o caminho do mal. Ah, Provérbios é top! Fala de integridade, como Deus odeia a mentira, o roubo e a violência. Sim, e também fala de como Deus odeia altivez de espírito. Alguém que sempre acha que está certa e acha que sabe tudo. Mas como Deus ama a pessoa que entende, que não sabe tudo e é humilde e quer aprender. E no Novo Testamento tem os ensinamentos de Jesus. Isso! E tem todas as cartas de Paulo, João e Pedro e outros que escreveram para as igrejas. E todos esses ensinamentos nos mostram como ter a vida eterna por meio de Jesus. Sim, e como viver uma vida vitoriosa, cheia de amor, alegria, paz e muito mais. Por isso meditamos na Bíblia todo dia. Sim, no nosso TSD, tempo a sós com Deus, ou tempo sozinho com Deus. Uau! Fazer o seu TSD é bom demais. E quando você estuda muito a Bíblia, você aprende tantas coisas. Vamos ver se os nossos amiguinhos são fiéis no seu TSD e o quanto que eles sabem das Sagradas Escrituras. Bem-vindos ao Game Show da Bíblia! Uhul! Os nossos competidores são o Chico, Tuti e o Máximo! Hoje vamos ver quem conhece mais a palavra de Deus, se é o Chico, a Tuti ou o Máximo. Oi, gente, eu sempre leio a Bíblia e sempre vou pra igreja. Eu acho que eu vou ganhar. Oi, pessoal! Eu não leio a Bíblia, mas eu sempre vou pra igreja.
vou ganhar porque sempre vou pra igreja. Oi, galera! Eu nunca leio a Bíblia e só vou para a igreja de vez em quando. Mas isso não vai ser difícil, não. Essas coisas são muito fáceis. Com certeza eu vou ganhar. Então vamos lá, vamos ver qual é a primeira pergunta, gente. Vocês estão prontos? Vamos lá. Quantos livros estão na Bíblia? Só um. A Bíblia é um livro. Não tem livros dentro dela. Eu acho que é 2. 66! Acertou! Parabéns, Chico! Realmente são 66 livros dentro da Bíblia. Você sabia disso? Com certeza, né? Você sabia. Então vamos lá para a segunda pergunta. Agora o Chico tem 100 pontos e só ele que tem pontos. Vamos ver quem é que vai ganhar. Segunda pergunta. Mais ou menos quantas pessoas foram usadas por Deus para escrever a Bíblia? Só uma. Só não sei quem foi. 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 40! Isso mesmo, Tuti! Parabéns! Deus realmente inspirou mais ou menos 40 pessoas para escrever a Bíblia. Agora o Chico tem 100 pontos e a Tuti tem 100 pontos. Uhul! Vamos ver se o Máximo consegue pontos também. 40 pessoas escreveram a Bíblia? Gente, foram muitas pessoas, né? Agora vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. E diz aqui, qual é o nome da nação que Deus usou o Moisés para tirar do Egito? Fugito. Portugal! Israel! Israel! O Chico acertou! Agora, olha só, o Chico tem 200 pontos e a Tuti tem 100 pontos. Uhul! Quem será que vai ganhar, gente? Então, agora vamos para a próxima pergunta, gente. Vamos lá. Quais são as duas partes da Bíblia? A primeira parte e a segunda parte. Parte 1 e parte 2. O Antigo e o Novo Testamento. Isso, Tuti! Você agora tem 200 pontos. Gente, está empatado entre o Chico e a Tuti. Vamos ver quem é que vai ganhar essa chuva de M&M's. Vamos ver. Gente, eu acho que eu devo estudar a Bíblia. Agora para a pergunta decisiva. Rufem os tambores, gente! Quem foi o homem que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e ficou cego por um tempo, depois se tornou um grande homem de Deus? Ah, foi aquele cara que construiu uma arca. Não é? O apóstolo Paulo! Chico, você é o grande campeão! Crianças, lembrem de sempre ler e meditar na Bíblia e você também será um grande vencedor! Uau! É muito importante ler e conhecer a Bíblia. Vamos agora adorar a Deus e agradecê-lo por essa vida em abundância que Ele deu para nós. Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez.
sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 Que demais! Então, agora vamos falar a nossa confissão de fé juntos. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim. E ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Mais uma vez. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim. E ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus, porque Ele nos deu a Bíblia, a sua carta de amor para nós, para que possamos sempre viver a plenitude dEle. Vamos orar? Feche seus olhos e coloque a sua mãozinha bem aqui assim e vamos orar. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela Tua palavra, que é a Bíblia, que é a carta de amor do Senhor para nós. Que possamos sempre meditar e ler a Bíblia todos os dias e então viver a vida super plena que Tu tens para mim. Em nome de Jesus oramos. Amém! Amém! Parabéns! Amém. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas, e aqui vem o segundo, todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama e que o Senhor enviou o seu único Filho Jesus para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido, de hoje em diante, viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida.
nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus. Uhul! E você agora também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo, que agora vive em você. Parabéns mesmo. Olha, é muito importante que você fale para os seus pais que você agora entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você. Eles vão te ajudar a sempre ler a Bíblia e crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba a oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém. Gente, que peninha, já tá na hora de ir. Mas não esquece, tá bom, de chamar os seus pais para te ajudarem a responder essas perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês, tchauzinho!